Olá, nós retornamos então com o nosso curso e nesse momento, nessa gravação, nós vamos falar sobre o currículo e como as discussões de currículo contribuem para pensar a dupla diplomação. Pois é, eu como professor, uma das primeiras perguntas que eu acho que pode talvez me trazer é quais textos nacionais, em nível do MEC ou de algum órgão nacional, definem esse conceito de currículo? Pois então, Nicolá, hoje cada curso de graduação no país ele tem uma diretriz nacional curricular. Por exemplo, o curso de pedagogia tem uma diretriz curricular que normatiza os cursos de pedagogia e todas as licenciaturas, assim como o curso de medicina, o curso de bacharelado em direito. Nessas diretrizes há uma definição clara do que é o currículo. Não que o currículo seja algo diferente para cada área, mas o currículo como conceito geral ele aparece nas diretrizes que vem de um documento anterior, de uma normatização, que são os próprios referenciais para a construção das diretrizes nacionais, e que pontuam aspectos como a necessidade de que os currículos sejam flexíveis, de que haja uma criatividade na construção dos currículos dos cursos de graduação. Então, se eu sou professor e eu quero buscar os fundamentos do currículo da minha área, e não só da minha área, mas de uma forma geral, eu tenho que buscar a leitura das diretrizes curriculares do curso em que eu atuo. O conhecimento desse documento é muito importante para os docentes de graduação. Então, existem essas diretrizes por área, mas eu como professor, eu conheço minha disciplina, eu sei as duas, três disciplinas que eu leciono, eu tenho uma noção muito clara da minha disciplina inserida numa grade curricular de disciplinas, e isso que espontaneamente estou a fim de comparar com o meu colega no exterior para estabelecer a dupla diplomação. Como que é essa questão da diretriz versus a grade curricular versus as disciplinas? Como se relacionam os dois? A ideia de grade curricular, na verdade, ela deve ser repensada. As teorias educacionais vêm trabalhando na área de currículo para desfazer essa ideia de que um curso e o currículo de seu curso se restringe à grade curricular. Hoje, o que a gente já entende a partir desses estudos? Que o currículo ele é o conjunto de todas as experiências vividas pelos estudantes no curso. Então, a pesquisa é currículo, a extensão é currículo, a própria mobilidade, a experiência de intercâmbio acadêmico-cultural, ela é currículo, a participação em palestras, em semanas acadêmicas. Então, o currículo, é claro, as disciplinas, como as tuas disciplinas, por exemplo, compõem o currículo, mas não são apenas as disciplinas e aquela grade que sistematiza horários e etapas em alguns cursos, porque alguns cursos até já se desfizeram da ideia de grade, se organizam de outras formas por módulos, por eixos temáticos. Então, a própria ideia de grade ela pode ser completamente desfeita. O que realmente vem a definir o currículo de um curso é o conjunto das experiências vividas pelos estudantes, seja através de disciplinas, de eixos temáticos ou de módulos. O importante é o conhecimento e a experiência que o estudante vive. Isso é o currículo. E quanto à tua outra parte que compõe a tua pergunta, é como eu faço para estabelecer um currículo de diplomação. Se inicialmente eu tenho uma ideia de que eu sou professor de uma disciplina e o que eu devo fazer para estabelecer um acordo é comparar as disciplinas do meu curso com as disciplinas do curso de um outro país, da universidade de um outro país. Na verdade, se a gente pode desfazer a própria ideia de uma grade, nós podemos desfazer esse modo de pensar. Então, a comparação. Na verdade, quando a gente pensa em comparar currículos entre universidades para ver se eles são convergentes até para poder estabelecer um acordo, nós poderíamos pensar a partir das diretrizes mais em comparar os perfis e as competências, o perfil, aliás, e as competências que o estudante do curso tem que construir. Então, vou usar um exemplo, por exemplo, da tua área, que é a computação, né? Em vez de comparar a grade de um currículo da URGS, da Universidade Federal, com a grade de uma universidade no exterior, vamos, por exemplo, pensar Politécnico de Milano, em vez de comparar a grade e as disciplinas,
nós podemos trabalhar comparando o perfil do aluno de computação que a URGS forma e o perfil do aluno de computação que a Politécnico de Milano forma, e as competências que cada egresso de cada universidade deve ter construídas. E se essas competências e esse perfil é compatível, é porque é possível estabelecer a dupla diplomação. Então, trabalhar mais em cima de perfis e competências é desviar o foco de comparar disciplina por disciplina numa ideia de grade, mas pensar mais amplamente como as próprias diretrizes nacionais propõem, em termos de perfis e de competências. Isso porque, em resumo, então, são esses perfis, essas competências que os textos nacionais, que são as diretrizes, definem. E ponto. O resto é um Exato. trabalho interno na universidade de compor um conjunto de disciplinas e de experiências que implementam essas diretrizes nacionais. Exatamente. As diretrizes, elas dão norte em termos do que é um profissional da computação, o que é um profissional da medicina, um profissional da pedagogia. Elas orientam este perfil e orientam essas competências. E ainda assim deixam aberto para que as instituições possam complementar esse perfil e essa competência. Tu tens, por exemplo, uma universidade em Porto Alegre, ela poderá ter necessidades diferentes de uma universidade no estado de São Paulo, de uma universidade no estado do Ceará. Então, a diretriz, ainda que defina perfis e competências, ela deixa um espaço aberto para que as universidades, cada instituição, possa trabalhar com as suas especificidades. Tem mais este ponto, mas jamais uma diretriz define quais disciplinas um curso deve ter. Isso fica a critério dos cursos estabelecerem as suas grades. Ou não, como eu disse, tem cursos que nem trabalham mais na lógica de grades e trabalham com outras lógicas curriculares. Portanto, se eu vou pensar em estabelecer um acordo de dupla diplomação, eu tenho que trabalhar, obviamente, com o projeto pedagógico do curso e, complementarmente, eu posso olhar para as disciplinas, para a carga horária, que é muito importante, mas não apenas olhar para a grade, porque seria muito restritor de pensar uma formação completa do aluno graduando. Perfeito. Última pergunta. Tem como acessar essas diretrizes e textos online? Tem referências em algum lugar? Sim, no site do MEC estão publicadas as diretrizes dos cursos de graduação, as diretrizes atualizadas e, muito importante para o professor de curso de graduação, é acessar o projeto pedagógico do seu curso. Por quê? Quando foram publicadas as diretrizes, cada curso teve a missão de atualizar o seu projeto pedagógico de curso em função dessas diretrizes. É provável que cada universidade, cada faculdade tenha essas diretrizes, esses projetos pedagógicos publicados no seu site. É importante que o professor conheça o PPC do seu curso e não só a grade. Então, quando eu vou pensar um acordo de dupla diplomação, o tipo de documento que eu posso ter à mão são, além das diretrizes, que é um documento muito amplo, sobretudo o PPC do curso e a grade ou outro instrumento que se usa para efetivar, em termos de componentes curriculares, aquele PPC. Ok, Nicolás, espero então que as nossas respostas venham esclarecer um pouco da temática do currículo. No nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar com as diretrizes curriculares de um curso. Nós vamos escolher um curso de graduação e vamos mostrar um pouco como é uma diretriz curricular, a partir da qual são feitos os projetos pedagógicos do curso, o que exatamente é um perfil e uma competência de egresso da graduação. São conceitos importantes e nós queremos mostrar no próprio documento como aparece também a definição de currículo em uma diretriz, para aprofundar um pouco mais a compreensão e dar subsídios ao nosso cursista para que ele possa trabalhar o nível de diretriz e projetos pedagógicos de curso no estabelecimento de um acordo de dupla diplomação. Até o próximo encontro.